E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula, essa aula destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio, tá? Dando continuidade àquela revisão de análise combinatória que a gente teve no vídeo passado, tá? Antes de começar a aula, eu gostaria de fazer um pedido a todos que se inscrevam no meu canal e fiquem por dentro de todas as novidades. Recomendem esses vídeos para os amigos de vocês, porque quanto mais gente puder chegar a esse vídeo, melhor, tá bom? Melhor para vocês, melhor para mim, tá bom? Beleza? Então, quem puder me ajudar aí, fazendo a inscrição no canal, divulgando esses vídeos para aqueles que você conhece, para seus familiares, seus amigos, vai me ajudar bastante, tá bom? Então, como eu estava dizendo, essa aula de hoje de probabilidades, ela é uma continuação da aula de análise combinatória que nós tivemos no outro vídeo na semana passada, beleza? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é probabilidade. E aí eu vou trazer uma definição bem simples e que não requer que você tenha um conhecimento muito avançado de matemática, tá bom? Então, pela definição que nós temos aí na tela, ele diz que probabilidade é a chance que se tem de obter sucesso em um evento, em um acontecimento aleatório, em um acontecimento qualquer. Matematicamente, essa probabilidade é a razão entre a quantidade de casos que favorecem o problema e o total de possibilidades para essa situação, tá bom? Então, quando a gente determina uma probabilidade, a gente determina uma chance de um acontecimento favorecer aquilo que o problema me pede, tá bom? E aí a gente vai sempre relacionar essa probabilidade com a contagem dos casos que favorecem o problema, e daí se é contagem, muitas vezes a gente vai precisar utilizar a análise combinatória, né? Arranjos e combinações. E também a gente vai precisar fazer uma contagem do total de possibilidades que envolve aquela situação, favorecendo ou não ao meu problema, tá bom? Então, basicamente, a probabilidade é a determinação de duas contagens. Uma da quantidade de casos que serve para o problema, que favorece o problema, e a outra do total de casos que envolve aquela situação. Os favoráveis e também os não favoráveis ao problema. Tá bom? Lembrem que para muitos problemas de probabilidade, a gente também vai depender daquelas duas técnicas que eu apresentei para vocês no vídeo passado de análise combinatória. O de trabalhar as hipóteses favoráveis do problema e também de trabalhar por eliminação, ou seja, calcular todos os dados e aí retirar aquilo que não te favorece, aquilo que não te serve no problema, tá bom? Então, a gente vai trabalhar muito focado naquelas técnicas que a gente já mencionou, que a gente já estudou no vídeo passado de análise combinatória, tá bom? Então, se você tiver qualquer duvidazinha, eu recomendo que você assista novamente o vídeo de análise combinatória para relembrar algumas coisas que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, tá? Matematicamente, eu vou pedir que vocês lembrem só dessa formulazinha, tá? Apesar de que muitos livros de matemática trabalham vários tipos de probabilidade, cada um com uma fórmula diferente. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar em cima de fórmulas.
eu prefiro que o meu aluno trabalhe em cima de raciocínios, de linha de raciocínios. Então, a eles, eu recomendo que lembrem só dessa definição aqui, ó. Probabilidade, então, vai se resumir a essa definição e ao que você já estudou lá em análise combinatória, tá bom? Então, probabilidade, quantidade de casos que favorecem, que servem ao problema, dividido pelo total de casos. Isso vai te determinar a chance de obter sucesso naquela situação, naquele evento, tá bom? Outra coisa que é importante a gente saber é que o estudo de porcentagens está intimamente ligado ao estudo de probabilidades. Então, você pode representar essa chance aí, ou essa probabilidade, das mesmas formas que você representa a porcentagem, ou seja, na forma de uma razão, tá? Que no caso da porcentagem, essa razão é sempre de denominador 100. Aqui, não obrigatoriamente, esse denominador precisa ser 100. Mas aí você vai lembrar o seguinte, você vai perceber o seguinte, que todas as probabilidades, elas vão estar entre o mínimo de 0, ou seja, onde você não tem nenhum caso favorável em relação a todos que podem acontecer, até você chegar no máximo, onde todos os casos que você tem são favoráveis. Então, a quantidade de casos favoráveis ao teu problema, em relação ao total de casos, ou ela é menor, ou ela, no máximo, é igual. Portanto, as suas probabilidades, se você for representar na forma de fração, na forma de razão, elas sempre vão ser frações onde o numerador, a parte de cima, são os casos favoráveis, ou é menor que o denominador, ou é pelo menos igual. Nunca você vai ter uma quantidade de casos favoráveis maior do que o total. Porque lembrem, eu vou até voltar aqui na definição para você perceber isso. O total de casos, ó, que é o denominador, é a quantidade máxima de casos. Esses casos favoráveis aqui, essa quantidade, ou ela é igual ao total, ou ela é menor. Nunca você vai ter uma quantidade de casos favoráveis maior do que o total. O total é sempre a quantidade máxima. Nunca eu vou poder ter uma quantidade maior do que o total. Então, na minha probabilidade, o numerador, a parte de cima dessa fração, jamais poderá ser maior do que a parte de baixo, o denominador. Ou ela é igual, um evento onde você tem todos os casos favoráveis, que é o que a gente chama de evento certo, é um evento que vai acontecer com certeza, ou ele é menor, tá bom? Então, o número de casos favoráveis, ou ele é igual ao total de casos, ou ele é menor. Jamais poderá ser maior, tá bom? Então, sabendo disso, eu posso representar a minha probabilidade na forma de fração. O valor mínimo dessa probabilidade é 0 e o valor máximo é 1, tá bom? Pelo que a gente já comentou. Eu posso transformar essa fração também em número decimal. E aí, para transformar de fração para número decimal, é só você dividir o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador. E aí, a única coisa que vai mudar é que você tinha antes uma fração e agora você vai ter um número decimal, tá? Não vai mudar o intervalo da probabilidade, tá? A probabilidade menor, mínima, é 0 e a máxima é 1, tá? E você também pode representar essa probabilidade na forma de porcentagem, onde 0 seria 0% e 1 seria 100%. Porque, lembra, eu posso dizer que 0 é 0 sobre 100.
0 sobre 100, 0 dividido por 100 é 0, tá bom? Então, 0 sobre 100, 0%. E 1 seria a mesma coisa que 100 sobre 100. 100 sobre 100 ou 100%. Ou seja, todas as probabilidades, elas estão entre o mínimo de 0%, que é aquele evento que nunca acontece, é um evento impossível de acontecer, e 100%, que é o evento onde você tem todas as possibilidades favoráveis ao problema, que é um evento que vai acontecer com certeza, é um evento certo, tá? Então, você tem o mínimo de 0 e o máximo de 100%. Isso se você estiver trabalhando na forma de porcentagem. Na forma decimal de razão, porcentagem ou probabilidade mínima 0, probabilidade máxima 1, tá? Beleza? Nunca você vai ter uma probabilidade menor do que 0, negativa, e nem maior do que 1, tá? Sempre entre 0 e 1, tá bom? Sempre dessa maneira. Se for em porcentagem, sempre entre 0 e 100%. Beleza? E aí, como eu estava falando, alguns problemas de probabilidades vão pedir os recursos que você já estudou lá na análise combinatória. Então, lembrar que o arranjo é um problema que depende de ordem, a combinação é um problema que não depende de ordem, e tem também o uso dos conectivos lógicos. Conectivo I dá a ideia de multiplicação, conectivo OU da ideia de adição, da ideia de soma, tá? Tudo isso aí a gente já trabalhou no vídeo anterior. Eu só estou fazendo você lembrar que vai precisar desses recursos também para entender o que a gente vai fazer nesse vídeo. Tá legal? E aí, pensando em Enem, principalmente para os alunos de terceiro ano, que eu também recomendei esse vídeo, observar que no Enem, as questões de probabilidades, elas preferem um tipo especial de probabilidade, um caso especial de probabilidade, que é a chamada probabilidade do evento complementar, tá bom? O que é a probabilidade do evento complementar? É a probabilidade de não ocorrer aquele evento. Por exemplo, se eu digo assim, a chance de chover hoje em Petrolina é de 10%. Então, eu estou dizendo que a probabilidade de chover hoje em Petrolina é 10%. Obviamente, se chover, é uma situação contrária de não chover. Você só tem duas possibilidades a analisar. Ou irá chover, ou não irá chover. Quando chove, a outra situação não ocorre. Quando não chove, a outra situação não ocorre. Então, é certeza que hoje em Petrolina, ou irá chover, ou não irá chover. Ou seja, a soma dessas duas possibilidades, ela tem que ser 1 ou 100%, tá? Então, se a chance de chover hoje em Petrolina é 10%, a de não chover é 100 menos 10, ou seja, é 90%. Por quê? Quando não ocorre uma dessas situações, automaticamente acontece a outra. Então, o evento complementar é justamente isso. É o evento que completa aquele que você está considerando. Então, se o evento é chover em Petrolina, o complementar dele é o quê? Não chover em Petrolina. Se o evento for meu time ganhar a partida, o complementar dele é o meu time não ganhar aquela partida, ou seja, empatar ou perder. Então, se o meu time joga hoje e ele tem uma chance de 50% de vencer, os outros 50% é de não vencer, ou seja, de empatar ou perder, tá bom? Se a chance de você aprender
o que eu acabei de falar é 95%, a chance de você não aprender o que eu acabei de falar é só 5%. Por quê? Se não acontecer um, obrigatoriamente vai acontecer o outro, tá certo? Então, a probabilidade de um evento somada com a probabilidade do evento complementar, que é justamente a não ocorrência daquele evento, ela é igual a 1, se eu estiver trabalhando com forma de razão, fração ou decimal, ou é 100% se eu estiver trabalhando de forma percentual, tá? E aí eu trouxe até 2 exemplos para você entender isso mais ainda, né? Já dei alguns exemplos, já mencionei alguns exemplos aqui, e estou trazendo mais 2. Então, digamos que eu tenho a chance de um evento ocorrer sendo de 0,3 ou 30%. Então, se é 30% a chance dele ocorrer, a dele não ocorrer só pode ser o restante, 70% ou 0,7%. Se a chance de um evento ocorrer é 40% ou 0,4%, a de não ocorrer seriam os outros 60% ou 0,6%. Então, as questões de Enem, elas gostam de trabalhar muito com isso. Muitas vezes ela te dá a probabilidade do evento ocorrer, só que lá na frente ele pode pedir a do evento não ocorrer, que seria o complementar, seria exatamente a probabilidade que falta para completar os 100% ou para completar 1, tá bom? Então, esse tipo de situação ocorre muito em questões do Enem, e aí eu vou pedir um pouquinho da sua paciência, porque eu vou mostrar um caso disso no 5º problema, na 5ª questão dessa aula, tá? Então, na 5ª questão dessa aula, que inclusive foi uma questão do Enem, se não me engano, de 2015, se não me engano, foi do Enem 2015, você vai ver como que o Enem aborda esse tipo de questão e como é que você deve pensar para poder resolvê-lo da melhor maneira possível, tá bom? Para a gente não se alongar muito, eu vou, como disse aqui, resolver algumas questões, vou resolver 5 questões com vocês e vou começar, obviamente, das questões mais simples, das situações mais simples, e aí a gente vai evoluindo, tá? Inclusive usando recursos em algumas questões da análise combinatória, legal? Só que eu vou começar mais light, tá? Eu vou começar mais light. Eu vou começar com essa questão 1, que vai trabalhar unicamente a ideia da definição de probabilidades, tá bom? Então ele diz assim, ó: escolhido ao acaso, ou seja, de uma maneira qualquer, um dos divisores positivos de 100, a probabilidade dele não ser o quadrado de um número natural é igual a... Então, eu tenho lá todos os divisores positivos de 100. Eu vou escolher um desses divisores positivos de 100. Eu quero saber qual é a chance de, nessa escolha que eu fiz, esse número que eu escolhi não ser quadrado de um número natural, ou seja, não ser o resultado de uma potência ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai lembrar, pela definição, que a probabilidade é o quê? É o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos, tá certo? Normalmente, nos problemas de probabilidade, de determinação de chance, a gente começa contando o total de casos. Por quê? Porque normalmente fica mais fácil, tá? Então, eu sempre recomendo que o meu aluno comece a estruturar a questão de probabilidade pelo total de casos. Nesse caso aqui, o total de casos é a quantidade de divisores positivos de 100. Então, vou calcular aqui, vou descobrir
quais são os divisores de 100, tá? Coloquei aí todos os números que dividem 100, tá bom? Então, os números que dividem 100, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. São todos esses números que dividem o 100, são capazes de dividir o 100, tá bom? Então, eu tenho aí ao todo 3, 6, 9 casos, tá? Ao escolher um desses divisores, eu poderia escolher qualquer um desses 9. Nós temos 9 divisores aqui. Então, o total de casos é 9. Agora, desses 9, eu vou ver quais que são quadrados de número natural, tá bom? Por quê? Porque eles não me servem. Ó, eu quero os que não são quadrados de um número natural. Então, o 1 é 1 ao quadrado, não me serve. O 4 é 2 ao quadrado, não me serve. O 25 é 5 ao quadrado, não me serve. E o 100 é 10 ao quadrado, não me serve. Então, observe que aqui a gente está utilizando aquela técnica da eliminação. Calcular todos os casos favoráveis ou não, tiro os que não me favorecem, aqueles que não me servem, e vão me sobrar apenas os casos que favorecem. Então, se eu tinha 9 casos, 9 possibilidades, e dessas 9, 4 não me servem, olha o não aqui, ó. Não são esses números que eu quero. Então, o que eu não quero, eu vou excluir. Então, dos 9 casos, eu excluo, eu vou retirar esses 4, vão me favorecer o problema, os outros 5, tá bom? Quem que vai favorecer meu problema aqui? O 2, o 5, o 10, o 20 e o 50. São 5 casos, de um total de 9. Como a minha probabilidade é casos favoráveis pelo total de casos, então me favorecem 5 de um total de 9. A minha probabilidade só pode ser 5 de 9. Então, eu tenho 5 chances, num total de 9, de atender à condição que o meu problema trouxe, tá? Em 5 desses 9 casos aqui, o meu problema, a minha questão, ela é obedecida. As condições do meu problema são atendidas. Então, aí, a gente encontrou a nossa resposta na alternativa A, tá bom? Questãozinha fácil, para a gente começar aí bem suave no nosso estudo de probabilidades, certo? Entendeu direitinho? Se entendeu direitinho, agora a gente parte para a próxima questão, certo? Próxima questão, questão número 2. Opa, vamos lá. Televisão ao vivo dá nisso. Vamos, meu filho. Apareça. Apareça. Estamos passando por probleminhas técnicos. Eu acho que agora resolveu. É aquela velha travada que os computadores de vez em quando resolvem dar. Acontece. É ao vivo. Essa questão é uma questão que foi tema de uma universidade lá do Rio de Janeiro, uma questão antiga, tá? Se não me engano, foi a Federal Fluminense, quando tinha o vestibular tradicional. Mas ainda assim eu resolvi escolher essa questão para mostrar para você que a gente pode trabalhar o recurso das hipóteses favoráveis ou o recurso da eliminação. Aqueles mesmos 2 recursos que a gente utilizou na aula de combinatória, tá bom? Só para quem não viveu essa época, eu acredito que seja a maioria de vocês, lá pelo final dos anos 90,
estavam falsificando esses dois medicamentos aí, o Miclovar e o Andracur, que são anticoncepcionais. Então, a mulher ia lá, tomava o anticoncepcional e de uma hora para outra ela aparecia grávida, né? E aí, isso gerou um escândalo e tudo mais, o que gerou até charges mais humoradas como esta, do Nani, no jornal O Dia, lá do Rio de Janeiro, tá bom? Então, basicamente, o contexto da história é esse, e a gente vai para a questão. Diz assim, ó, suponha haver uma probabilidade de 20% para uma caixa de Miclovar ser falsificada. Ou seja, você tem 20% de chance dela ser falsificada e 80% de chance dela não ser falsificada. Olha a ideia aí do evento complementar. Então, para uma caixa, 20% de chance dela ser falsificada, consequentemente, 80% de chance dela não ser falsificada, dela ser uma caixa com um medicamento verdadeiro, tá bom? Veja que esse é o estilo de questão que o Enem gosta de trabalhar. Por isso que eu coloquei aí para vocês, tá? Então, essa probabilidade, gente, de 20% e 80% é para uma caixa. Estão vendo aqui, ó? É para uma caixa. Só que ele quer saber o seguinte, em duas caixas, a probabilidade de pelo menos, de no mínimo, uma delas ser falsa é... Sabe que tem cara que faz? Pensa. 20% para uma ser falsa, 40% para duas, só que ele não acha o 40% aqui. Teve muito aluno que já olhou essa questão muito rapidamente e me disse, ô professor, tá faltando a letra E aqui, que a resposta deveria ser 40, ó. É 20% para uma, 40% para duas, só que não, tá? Eu poderia ter colocado aqui a letra E, 40%, para induzir muitos ao erro. Nesse caso aqui não foi colocado. Poderia ter sido colocado, tá bom? Poderia ter sido colocado para induzir ao erro, tá? Mas 40%, até por não ser uma opção que está aqui, não é a resposta que nós procuramos. Até porque, ó, eu quero em duas caixas a chance de, no mínimo, uma delas ser falsa. Então, no mínimo uma. Pode ser uma falsa ou as duas falsas. Lembrando, se é uma falsa ou duas falsas, esse ou dá ideia de soma, tá bom? Vamos observar que eu posso resolver essa questão de duas maneiras. Primeiro, levantando as hipóteses que favorecem o problema. E aí, deixa eu explicar para vocês que uma caixa é independente da outra. O resultado de uma caixa é independente do resultado da outra caixa. Ou seja, eu tenho que analisar a primeira caixa e depois a segunda caixa, tá? Não são duas caixas? Eu tenho que analisar se a primeira é verdadeira ou falsa e se a segunda é verdadeira ou falsa. Então, eu tenho que analisar uma caixa e a outra caixa. Quando eu analiso uma e a outra, que são duas, eu estou usando o conectivo I, que dá a ideia de multiplicação, tá certo? Então, lembra que lá o problema pede a probabilidade de pelo menos, de no mínimo, uma dessas caixas ser falsificada, não é isso? Está aqui o meu enunciado. Eu quero saber a probabilidade de pelo menos uma, de no mínimo uma, ser falsificada. Ou só uma, ou as duas. Tá bom? Então, eu posso levantar hipóteses que favorecem o meu problema. Qual seria a primeira hipótese? Lembrando, a chance de uma caixa ser falsa é 20% e de ela não ser falsa os outros 80%. A gente já havia comentado isso. Para uma caixa, a chance dela ser falsa é 20%, ou 0,2%.
de não ser falsa 80% ou 0,8%. Então, eu poderia ter só a primeira caixa falsa, ou seja, a primeira falsa e a segunda verdadeira, tá bom? A primeira falsa e a segunda não falsa. Então, se a primeira é falsa, 0,2, a segunda não falsa, 0,8. 2 vezes 8, 16, duas casas decimais, fica 0,16 ou 16%, tá? Então, nesse caso, a primeira é falsa e a segunda não é falsa. Ó, como eu tenho conectivo I, é multiplicação. Conectivo I em contagens, sempre dando a ideia aí de multiplicação, tá bom? Mas ainda tem uma outra hipótese. Se eu posso ter só a primeira caixa falsa, eu posso também ter só a segunda falsa. Porque nessa primeira hipótese eu tenho uma falsa e nessa segunda eu também tenho uma falsa. Tá bom? Então, a primeira é não falsa e a segunda é falsa. 0,8 para a primeira, porque ela não é falsa, e 0,2 para a segunda, que é falsa. 8 vezes 2, 16, duas casas decimais, 0,16, também 16%. Tá? Só que ele falou lá que pelo menos uma, ou no mínimo uma das caixas tem que ser falsa. Então, eu posso também ter a possibilidade das duas serem falsas. Tanto a primeira quanto a segunda. Ou seja, a primeira é falsa e a segunda é falsa também, ó. 0,2 para a primeira e, que é multiplicação, 0,2 para a segunda. 2 vezes 2, 4, duas casas decimais, vai ficar 0,04 ou 4%. Lembrando, para que eu tenha pelo menos uma caixa falsa, ou só a primeira é falsa, ou só a segunda é falsa, ou as duas são falsas. Conectivo ou, dando a ideia de adição, de soma. Soma tudo aí, ó, 16 com 16, 32 e 4, 36. Então, vou ter 36% de chance de, em duas caixas, no mínimo uma delas ser falsa. Alternativa D, tá bom? Tranquilo? Então, aí a gente levantou, caso a caso, aqueles que favorecem o problema. O que favorece o problema? No mínimo uma das duas falsas. Então, pode ser só a primeira falsa, ou só a segunda falsa, ou as duas falsas. Ou dando a ideia de soma, tá bom? Quando eu analiso duas caixas, eu analiso a primeira e depois a segunda. Conectivo I, dando a ideia de multiplicação. Legal? Essa é uma das possibilidades para a minha resolução. A outra, ao invés de você levantar as hipóteses favoráveis, você também poderia trabalhar por eliminação. O que seria trabalhar por eliminação? Lembrando que para uma caixa, a chance dela ser falsa é 20%, de não ser falsa, 80%. Por eliminação, você vai pegar todas as possibilidades, é o mesmo raciocínio da questão anterior. Pega todas as possibilidades, tira o que não te serve, para te sobrar o que serve. Então, o total de possibilidades aqui é a porcentagem máxima, é 100%. O que não te serve? Bom, lembra que para favorecer o problema, no mínimo uma delas tem que ser falsa. Não ia favorecer o problema se nenhuma delas fosse falsa. Ou seja, a primeira não falsa e a segunda não falsa. Quer dizer, se a primeira não é falsa, 80%, e a segunda não falsa, 80% também. 8 vezes 8, 64, duas casas decimais, 0,64, 64%. Essas são as possibilidades que não me servem. Pego o total, tiro o que não me serve, vai sobrar justamente o que me serve, o que favorece o meu problema. Então, vai favorecer o meu problema o que aí? E 100%, 64% não me favorecem, não me servem, os outros 36% irão me favorecer,
o que reforça a resposta letra D. Comparando os dois métodos aí de resolução, você vai me dizer tranquilamente que o segundo método é o mais rápido. Eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes, trabalhar por eliminação é o caminho mais curto, tá certo? Na maioria das vezes, trabalhar por eliminação é o caminho mais curto. Então, a gente recomenda que você prefira esse segundo, tá? Eu mostro os dois caminhos, mas digo a vocês que é preferível você usar o segundo, tá? Você pode analisar por hipóteses favoráveis e juntando e somando tudo, ou você pode calcular tudo, tirar o que não te serve para justamente sobrar o que te serve. Tá legal? Duas maneiras aí, duas técnicas para você resolver o mesmo problema e resolver de maneira simples. Legal? Gostou desse daí? Bora ver o terceiro problema. Diz assim, ó. Um recipiente contém 4 balas de hortelã, 5 de morango e 3 de anis. Se 2 balas forem sorteadas sucessivamente, quer dizer, uma após a outra, e sem reposição, sem devolver a bala retirada para o recipiente, a probabilidade de que sejam do mesmo sabor é... Eu vou te dar 2 dicas aí. Primeiro, que essa retirada é sucessiva. Então, você retira uma bala e depois você retira outra bala. Você vai retirar a primeira bala e depois vai retirar a segunda bala. Então, você automaticamente observa que se essa retirada ela é sucessiva, ela depende de ordem. Ou seja, é um problema de arranjo, tá? Porque é sucessivo. Aí você pode até me perguntar, Wagner, teria como essa mesma questão ser uma combinação? Até teria, se eu trocasse aqui esse sucessivamente por simultaneamente. Porque se eu retiro 2 balas simultaneamente, eu retiro as 2 balas ao mesmo tempo. E retirando 2 ao mesmo tempo, não tem primeira, não tem segunda. Ou seja, desfaz essa ordem. E aí eu teria uma combinação, tá? Então, se ele tivesse feito essa retirada simultaneamente, as 2 ao mesmo tempo, não haveria primeira e segunda bala. Não haveria ordem, seria uma combinação. Como ele falou em sucessivamente, eu tiro uma e logo em seguida eu tiro a outra. Então, primeiro eu tiro uma e depois eu tiro a outra. Dá a ideia de ordem, beleza? Então, tomar cuidado com essas palavrinhas. O sucessivamente dá a ideia de sucessão. E sucessão é ordem. É um após o outro. Obedece uma ordem. O simultaneamente não dependeria de ordem, tá? Então, uma dica importante. Outra dica importante é que essa retirada é feita sem reposição. Ou seja, eu tiro a bala e não devolvo. Se fosse com reposição, eu tiraria, olharia o sabor dela e devolveria. Ou seja, com reposição, a mesma bala poderia ter saído as 2 vezes. Sem reposição, aquela bala que já saiu na primeira retirada não pode ser a bala da segunda retirada, até porque ela não volta para o recipiente. Ou seja, na segunda retirada, eu vou ter uma possibilidade a menos que na primeira, já que aquela primeira bala não vai ser devolvida para o recipiente, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa parte literal do problema.
Porque se a gente não interpretar devidamente essa parte literal, a gente vai provavelmente ter problemas na hora de resolver, tá bom? Então, dadas as dicas, vamos aqui para a nossa resolução sugerida, tá? Eu vou trabalhar naquela tática que eu já descrevi para vocês. Calcular o total de casos e depois calcular aqueles casos que servem para o meu problema, que são favoráveis ao meu problema. Então, a gente já sabe que as duas balas são retiradas sucessivamente, então depende de uma ordem, e vai favorecer o problema se a primeira e a segunda balas forem do mesmo sabor, tá bom? Dá uma ideia de ordem, então é um arranjo, e para calcular o arranjo eu posso utilizar o princípio multiplicativo, tá? Para o total de retiradas possíveis eu tenho, vamos lá, são 12 balas ao todo, porque são 5 de uma, 4 de outra e 3 de outra, né? São 5 de morango, 4 de hortelã e 3 de anis. Então, 5 com 4, 9, 3, 12. Na primeira retirada, pode sair qualquer uma das 12 balas. Aquela bala que saiu na primeira retirada não é devolvida. Então, me sobram 11 lá no recipiente. Na segunda retirada, eu só posso tirar uma dessas 11. Justamente porque essa primeira bala que foi retirada não vai ser devolvida. Não há a reposição. Se houvesse a reposição, seria 12 e 12. Tá bom? Por quê? Eu retiro a bala e devolvo. Ela pode ser retirada de novo. A mesma bala poderia sair as duas vezes com reposição. Como não tem essa reposição, então a bala só pode sair se sair uma vez, tá? Com 12 chances na primeira retirada, porque eu tenho 12 balas. Uma dessas balas sai, não é devolvida. Para a segunda retirada, eu tenho 11 chances. Princípio multiplicativo, 12 vezes 11, 132. Tá bom? Me favorece um problema se eu tirar duas balas do mesmo sabor. E aí ele não especificou qual era o sabor. Então, pode ser hortelã, ou pode ser morango, ou pode ser anis. Tá bom? Conectivo ou, você já sabe, da ideia de soma, da ideia de adição. Então, vamos lá. Se saírem duas balas de hortelã, tem 4 balas de hortelã lá no pote. 4 chances para a primeira, 3 para a segunda. Que aquela primeira bala de hortelã retirada não pode ser devolvida. Então, 4 para a primeira e 3 para a segunda. 12. Se forem 2 de morango, tem 5 balas de morango lá no pote. 5 chances para a primeira, 4 para a segunda. Total de 20. E se for anis, são 3 balas de anis. 3 chances para a primeira, 2 para a segunda, total de 6. Lembrando, para saírem 2 balas de mesmo sabor, podem ser 2 de hortelã, ou 2 de morango, ou 2 de anis. O ou da ideia de soma, então meus casos favoráveis são 12 com 20, 32 e 6, 38. Está piscando aí na sua tela 38. Beleza? De onde é que saiu esse 38? 12 mais 20, 32 e 6, 38. Então, eu tenho 38 casos favoráveis que obedecem à condição do meu problema, num total de 132 casos. A probabilidade vai ser o quê? Casos favoráveis dividido pelo total de casos. Então, vai ser 38 favoráveis, um total de 132. Eu posso simplificar a fração, dividir por 2 o 38 fica 19, 132 por 2 dá 66. Não dá para simplificar mais do que isso. Por quê? Porque 19 é primo e 66 não divide por 19. Então, nós temos aí
38 chances em 132 ou 19 em 66, que é a resposta justamente que está lá nos itens, exatamente na alternativa B, tá bom? Alternativa B. Legal? Vou pedir agora que você pense nessa questão número 4, tá? Vou dar um instantinho aqui para você pensar nessa questão 4. Vou até sair um pouquinho aqui da tela. Vou voltar aqui. Opa, estava bebendo água. Água mesmo. A garrafinha aqui, ó. E garrafinha de água. Então, é uma questãozinha interessante, tá? Questãozinha interessante que a gente vai resolver para vocês a partir de agora. Se ela resolver aparecer. Tá aqui. Tá na tela. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou escolher 4 pessoas de um total de 7 rapazes mais 5 garotas. Um total de 12 pessoas. Primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte. Essa escolha dos 4 integrantes depende de ordem? Na questão anterior, a retirada das balas dependia de ordem, porque era uma retirada sucessiva. Mas será que para escolher as 4 pessoas que vão participar dessa entrevista depende de ordem? Se forem, por exemplo, as pessoas A, B, C, D ou D, C, B e A, muda alguma coisa? Muda o conjunto de entrevistados? Não muda. Então, nesse caso aí, se eu for escolher os 4, em qualquer ordem que eu escolher esses 4, a escolha será a mesma, tá? Não importa se eu vou entrevistar A, B, C ou D, ou D, C, B ou A, tá bom? A ordem aí não é importante. E por não ser importante, é um problema de combinação. Veja aí os recursos de combinatória servindo para a probabilidade. Então, nesse caso, a escolha dos 4 que vão participar da entrevista não depende de ordem. Em qualquer ordem que eu entrevistar os 4, serão os mesmos 4 entrevistados. Tá? A ordem não importa, portanto, é um problema de combinação. Tá? Eu vou ter que saber o total de casos e os casos que favorecem o problema, tá? Para ganhar um pouco de tempo, a gente vai usar o processo da eliminação, tá? Que a gente viu que é o método mais rápido. Então, na eliminação, a gente começa calculando o total de casos, os favoráveis ou não. Lembra lá que são 7 rapazes e 5 garotas. Então, 12 pessoas que eu vou escolher 4. E essa escolha não depende de ordem, então é uma combinação.
é uma combinação de 12 e 4 a 4. Tem 12 pessoas para eu escolher 4. Pela formulazinha, N é 12, P é 4, né? Então aqui fica N, aqui embaixo P e N menos P. Ó, esse 8 aqui é N menos P, ele é 12 menos 4. Fica 12, 4, 12 menos 4, que é 8. Tá? Desenvolvo 12 fatorial, ou até chegar no 4, ou até chegar no 8. Eu prefiro até o 8, que é mais curto. O 4 fatorial por completo e o 8 fatorial eu repito. Dividindo aí, ó, posso cortar esse 8 fatorial. 12 por 4 dá 3, e 3 por 3 dá 1. 10 por 2 dá 5. O que me sobrou aí? 11 vezes 5 vezes 9. 11 vezes 5, 55. 55 vezes 9, 495. É o meu total. Os casos favoráveis tem que ter pelo menos um de cada sexo, tá bom? Tem que ter pelo menos um rapaz e pelo menos uma garota. Eu poderia pensar por hipóteses, mas aí ia demorar muito, porque ou eu vou ter um rapaz e 3 garotas, ou eu vou ter 2 rapazes e 2 garotas, ou eu vou ter 3 rapazes e uma garota. E aí você vai calcular aí 6 combinações, né? Um rapaz, 3 garotas, 2 e 2, 3 rapazes e uma garota. São as possibilidades, tá? Para cada uma, você escolheria o número de possibilidades da escolha dos garotos e das moças, dos garotos e das garotas. Então, seriam 6 combinações, se você fosse montar. Muito complicado, muito trabalhoso, né? Normalmente no Enem, na hora da prova, você não tem tempo para calcular esse tanto de combinações. A não ser que você seja muito rápido. Mas mesmo assim, às vezes a rapidez atrapalha. Se você errar, cometer um pequeno erro em uma dessas combinações, você já colocou todo o problema a perder. Dá para fazer dessa forma? Dá. Eu não recomendo, tá? Então, se por hipóteses favoráveis não é o melhor caminho, eu vou pensar nas que não me servem. Vamos lá, vamos pensar assim. Favorece o problema se eu tiver pelo menos um rapaz, pelo menos uma garota. Então, quais os tipos de grupos que eu não poderia aceitar? Grupo só com rapazes, onde você vai ter uma combinação aí de 7, 4 a 4, né? Desses 4, não poderiam ser 4 rapazes, então eu poderia escolher os 4 desses 7, tá? São 7 rapazes. Se eu escolho 4, ficam 4 rapazes. Não me serve para o problema, por quê? Porque eu quero que a escolha tenha pelo menos uma pessoa de cada sexo. Tem que ter pelo menos um rapaz, pelo menos uma garota. Não pode ter só rapazes. Então, dos 7 rapazes, eu não posso escolher 4. Então, fica 7, 4, 7 menos 4. Desenvolvo o fatorial de 7 até 4, o 3 por completo, 4 fatorial. Corta aqui o 4 fatorial. 6 por 3 dá 2, por 2 dá 1. Sobra 7 vezes 5, 35. Essas combinações aí não me servem. 4 rapazes não me servem. Precisa ter pelo menos uma garota, pelo menos um rapaz. No mínimo uma garota e um rapaz. Precisam ser comissões mistas, tá? E aí, se não serve o grupo só de rapazes, também não vai servir o só de garotas. Então, das 5 garotas, eu não posso escolher 4. Combinação de 5, 4 a 4. 5, 4, 5 menos 4. Desenvolvo o fatorial de 5 até chegar em 4. O 4 fatorial, repito. 1 fatorial é 1. Corto aqui o 4 fatorial. 5 dividido por 1, 5. Então, das 495 possibilidades, essas 40 aqui não me servem. Ó. 35 comissões só de rapazes e 5 comissões só de garotas. Essas 40 não me servem.
Se essas 40 não me servem, as outras 455 me servem. Quer dizer, tira dos 495 o que não serve, o que não é favorável, vai sobrar o quê? O que é favorável. Então, vou ter 455 possibilidades que atendem o problema, num total de 495. O que é a probabilidade? Casos favoráveis dividido pelo total de casos. 455 por 495. Ambos terminam em 5, então dá para dividir por 5. Em cima fica 91. Embaixo fica 99. 91 por 99 é uma resposta que a gente vai encontrar lá exatamente na alternativa E. Tá bom? Belezinha? Só o filé. E aí, para a gente não alongar muito, para a gente não tornar essa aula muito cansativa, eu já vou para a última questão, tá? Eu prometi para vocês 5 questões. A gente vai de cara imediatamente aí para a 5ª questão, que foi uma questão da prova do Enem. Se não me engano, foi 2015 essa prova. Beleza? Deixa eu ver aqui. Até o computador ficou preguiçoso. Vamos ver. Tá aqui. Essa 5ª questão foi uma questão da prova do Enem. Beleza? Diz assim, ó. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão os 80 anos. Eu quero saber qual é essa probabilidade. Então, nesse caso, a gente viu que é necessário que pelo menos um dos dois esteja vivo ao completar 80 anos. Tá vendo? Ó? A seguradora ela vai estimar a probabilidade de que pelo menos no mínimo um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Como eles têm 30 anos hoje, daqui a 50 anos eles terão 80 anos. A seguradora vai definir a probabilidade de pelo menos de no mínimo um deles estar vivo quando completar 80 anos. E me pergunta que probabilidade é essa. Simples. Vamos aqui? Então, a chance do homem estar vivo é 20%. Se ele não estiver vivo, ele estará morto. Ele tem 20% de estar vivo e 80% de chance de estar morto. 20% para vivo, 80% para morto. Se ele não estiver vivo, ele está morto. Se ele não estiver morto, ele está vivo. Uma ou outra. São duas probabilidades complementares. Então, a chance do homem estar vivo é 20% e não estar vivo, 80%. Para a mulher, é 30% viva, 70% morta, tá bom? E eu preciso que pelo menos um dos dois, pelo menos um dos indivíduos do casal esteja vivo ao chegar aos 80 anos. Então, a gente pode pensar por hipóteses aí. Os dois vivos, homem vivo 20% e mulher viva 30%. Se os dois vão estar vivos, é o homem vivo e a mulher viva. Tá? Como é I, conectivo I, da ideia de multiplicação. 2 vezes 3, 6. 2 casas decimais, 6%. Mas só o homem pode estar vivo. Então, homem vivo e mulher morta. 20% para vivo do homem e 70% para morta da mulher. 2 vezes 7, 14. 2 casas decimais, 14%.
Da mesma forma que só o homem pode estar vivo, só a mulher pode estar viva. Então, homem morto, 80%, e mulher viva, 30%. 3 vezes 8, 24, duas casas decimais, 24%. Essas são as possibilidades que me servem. Então, ou os dois estão vivos, ou só o homem vivo, ou só a mulher viva. Como é ou, soma 6 com 14, 20 com 24, 44. Tá bom? 44%, alternativa B. Tá bom? Poderia pensar de outra forma? Poderia. Aqui a gente pensou em hipóteses favoráveis. Poderia pensar por eliminação também. Tá bom? Poderia pensar por eliminação. As informações são as mesmas, né? Chance do homem estar vivo, 20%, morto, 80%. Mulher estar viva, 30%, morta, 70%. As mesmas informações. Só que agora a gente vai trabalhar por eliminações, tá? Lembrando que o total é 100%. O que não vai servir para o meu problema? Se os dois estiverem mortos. Porque favorece se no mínimo um deles está vivo. Não vai servir, então, se ambos estiverem mortos. Ou seja, homem morto e mulher morta. 80% de chance para o homem morto e 70% de chance para a mulher morta. Homem morto, 80% e mulher morta, 70%. 8 vezes 7, 56. Duas casas, 56%. Então, eu tenho 100% e desses 100%, 56% não me serve. O que não me serve, eu tiro, vai me sobrar o que me favorece. Ou seja, os mesmos 44% da alternativa B. Tá legal? Chegamos ao final da nossa aula de probabilidades, tá? Vocês viram que é necessário estudar bastante os recursos, principalmente da análise combinatória, porque a probabilidade, ela é uma consequência da análise combinatória. Ela é uma aplicação da análise combinatória, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido todo o assunto. Tem lista de exercícios disponível na sala virtual do Facebook. E agora é com vocês treinar e aprimorar os conhecimentos de vocês, sabendo que é um assunto muito cobrado em prova, principalmente de Enem, tá bom? Beleza? Então, agradeço demais a atenção de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu? Fui!